Olá, a paz do Senhor. Mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. E hoje eu quero conversar com você um pouquinho, nós nos lembrarmos de uma personagem que nós já até falamos aqui no Minuto de Esperança, mas hoje eu amanheci o dia pensando nessa mulher. Aquela mulher viúva, que é chamada como a viúva do azeite, muitas vezes nós conhecemos e falamos dela como a viúva do azeite. Uma mulher que viveu em uma época muito difícil. Uma mulher que enfrentou muitos problemas. Pelo menos 3 problemas graves ela enfrentou. Ela enfrentou um problema jurídico, ela enfrentou um problema financeiro e ela enfrentou um problema emocional. Essa mulher perde o marido, que deixa uma dívida, que é executada essa dívida, e a execução dessa dívida é que os filhos dela sejam levados como escravos. Então essa mulher se vê em meio a uma tempestade, que ela olha para um lado, não vê saída, olha para o outro, menos saída ainda. Então ela olha para cima, porque a palavra de Deus nos diz: eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você está vivendo uma situação que você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, olha para trás e para frente e não vê saída, então olhe para o alto, olhe para Jesus, porque é de lá do céu que vem o nosso socorro, é do Senhor que vem o nosso socorro. E essa mulher se vê em meio a essa situação caótica, onde ela não tem dinheiro, onde ela está emocionalmente abalada pela perda do marido e agora uma dívida executada, na qual a execução é que os seus filhos sejam tomados dela e levados como escravos. Uma vez acontecendo isso, ela só ia ter de volta esses filhos livres no ano jubileu, ou seja, por 50 anos. Esses meninos iam trabalhar como escravos para pagamento daquela dívida. E diante desse problema tão difícil que essa mulher enfrenta, a primeira coisa que essa mulher faz, ela vai a quem de fato pode fazer algo pela vida dela, que é Deus. Porque Eliseu era uma representação de Deus. Lembrem-se que ali ainda não tinha Jesus, que rasgou o véu, que nos dá livre acesso ao Pai, que nos fez chegar até Ele. E em qualquer lugar ou circunstância que nós estivermos, nós podemos clamar e Ele prontamente nos ouve. Aqui ainda não tinha, então precisava de um intercessor. E Eliseu era essa representação de Deus, da presença de Deus. Ela vai a quem de fato pode fazer algo pela sua vida. E ela vai até o homem de Deus e pergunta àquele homem de Deus, e conta todo o seu problema àquele homem de Deus. Diz o que está acontecendo, diz o que está passando. E Eliseu dá uma ordem para aquela mulher, digamos assim. Primeira coisa, ele pergunta àquela mulher: o que tu tens em casa? Aquela mulher, diante daquele problema, diante daquela situação, olha, diz assim: eu não tenho nada, tua serva não tem nada. Porque muitas vezes, quando nós estamos olhando para o problema, focando a luta, focando a tribulação, nós não vemos mais nada, nós só conseguimos ver isso. E essa mulher diz para Eliseu: tua serva não tem nada. Mas aí ela para um pouco e pensa e lembra e diz assim: a não ser uma botija com um pouco de azeite. Azeite nas Escrituras representa oração. Você sempre vai ter, nem que seja um pouco de azeite. Você sempre vai ter um pouco de azeite à sua disposição. Você sempre vai poder dobrar o seu joelho e orar ao Deus dos céus. Clamar ao Deus dos céus. E a oração representa, esse azeite representa
Na Bíblia, a oração representa a unção do Espírito Santo, representa o Espírito Santo nas nossas vidas. Nós sempre vamos ter um pouco de azeite, ou seja, a oração e a disposição do Espírito Santo em interceder por nós diante do Pai. E ela diz para Eliseu, a tua serva não tem somente um pouquinho de azeite, uma botija com um pouquinho de azeite. E Eliseu olha para aquela mulher e diz, então faz o seguinte, tu vai e tu pede vasilhas emprestadas, não poucas, e tu entra no teu quarto e tu deita o azeite da tua vasilha nas demais vasilhas e coloca de lado as que forem enchendo. E assim aquela mulher fez. Pedi as vasilhas, não poucas, porém muitas. Deixa eu dizer algo do céu para a sua vida, uma palavra de Deus para o seu coração. A disposição da sua fé é o tamanho do milagre que você vai receber. A disposição em crer que você tem vai ser o tamanho da bênção que você vai receber. Aquela mulher teve uma disposição de fé grande e ela pede muitas vasilhas. E ela entra no quarto e ela vai viver o sobrenatural de Deus na vida dela. O azeite, meus queridos, era a base da economia daquela época. O azeite era a base da gastronomia, da farmacologia, era a base de quase todos os remédios que eram feitos naquela época. Era a base também da perfumaria, era usado tanto na perfumaria como nos cosméticos. O azeite era primordial na vida religiosa, porque nas cerimônias era usado para unção, era usado para acender as lâmpadas, era usado para cozinhar. Então o azeite era indispensável. Havia um tipo de azeite mais puro que os sacerdotes usavam nas suas cerimônias, que 1 litro desse azeite era 1 ano de trabalho de um trabalhador de nível médio. Esse azeite também era usado como combustível para manter acesas as luzes das casas, da cidade, dos templos. Então o azeite era algo primordial na vida. Novamente nós aprendemos aqui, na vida do cristão, a oração é algo primordial. É indispensável. Você jamais terá uma vida de vitórias se você não tiver uma vida de oração. Lembre-se sempre disso. A sua disposição em crer vai ser o tamanho do seu milagre. Aleluia, glória a Deus. Para sair dessa crise que nós estamos vivendo, ative a sua vida pela fé no que o Deus que é fiel diz na sua palavra. Ative a sua vida pela fé no Deus fiel e no que diz a sua palavra. A primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher, que eu quero que você aprenda hoje, não murmure. Essa mulher não murmurou, essa mulher não falou mal do marido, essa mulher não ficou dizendo, ai, o meu marido me deixou nessa situação. Não, ela procura o homem de Deus e ela ainda elogia o marido. Ela diz, teu servo é morto e tu sabes que ele temia ao Senhor. Ela elogia o marido, ela não murmura. Então não murmure. Feche a sua boca. Se for para abrir, que seja para glorificar ao Senhor, que seja para elogiar, que seja para bendizer, que seja para levantar. Essa mulher não murmurou, não murmure. Então a primeira coisa que aprendemos com essa mulher, ela não murmurou, não murmure. Segunda coisa, ative a sua fé pelo contentamento nas horas difíceis. Pare e dê glória a Deus. Essa mulher, ela, mesmo em meio a essa tribulação, ela foi a Deus. Pare e dê glória a Deus. Ative a sua fé pelo contentamento. O inimigo não vai entender se no meio da tribulação você cantar louvores, você levantar e começar a louvar ao Senhor, como fez Paulo e Silas na prisão, acorrentados, algemados, num lugar frio, sujo, mas eles louvavam a Deus, porque eles estavam ativando a fé pelo contentamento. Em todo o tempo, você tenha a alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a nossa força.
Terceiro, ative a sua fé pela leitura e meditação da palavra de Deus. Peça a Deus para ativar a palavra da sua vida, porque ela é viva e ela é eficaz. Mas muitas vezes nós lemos como se fosse um livro comum. A palavra de Deus é viva e ela precisa ser viva em você. Viva nas suas ações, viva nas suas motivações. Então ative a sua fé pela leitura e meditação da palavra de Deus. Escute mais quem tem comunhão com Deus. Essa mulher ouviu o homem de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus. Aleluia. Quarto lugar, por último, nós vamos falar pouquinho hoje. Ative a sua vida para viver como cidadão do céu, ainda aqui. Comece a viver o sobrenatural de Deus aqui. Essa mulher ativou a vida dela para trazer o céu para a terra, para viver o sobrenatural de Deus na situação em que ela estava vivendo. Ela creu no que o homem de Deus disse. Ela entrou no quarto, pegou as vasilhas, juntou os meninos lá e começou, traz vasilha. O menino trazia a vasilha e ela enchia. Traz vasilha. O menino trazia a vasilha e ela enchia. Traz vasilha. O menino trazia a vasilha e ela enchia. Traz vasilha. Até que chega um ponto que ela diz, traz outra vasilha. E o menino diz, acabou as vasilhas, mamãe. Cessou as vasilhas. E o azeite também cessou. Ative a sua vida para começar a viver como cidadão do céu aqui. Traga o céu para a terra através da sua fé no Deus que pode todas as coisas. Não há nada impossível ao que crê. Se tu podes crer, tu verás a glória de Deus. Que você faça como essa mulher. Que você viva o sobrenatural de Deus ainda aqui. Mas para isso é preciso alguns passos. Primeiro, não murmure. Segundo, ative a sua fé pelo contentamento. Seja agradecido, seja alegre. Louve ao Senhor em meio às circunstâncias difíceis. Terceiro, ative a sua fé pela leitura e a meditação da palavra. Não tem como você conhecer a Deus a não ser pela sua palavra. É na palavra que você conhece o Senhor e é na palavra que você prossegue em conhecer ao Senhor. Ative a sua vida pela leitura da palavra de Deus, a sua fé pela meditação e leitura da palavra de Deus. E ative a sua vida para começar a viver, aleluia, como cidadão do céu, ainda aqui nesta terra. A tua luta, a tua tribulação, a tua dor, a tempestade que você está vivendo, não tem outro objetivo a não ser glorificar o nome do Senhor, para que os outros vejam na tua vida a manifestação de Deus e o céu na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, que esta palavra seja como um bálsamo no seu coração e que através das atitudes desta mulher, que estava vivendo 3 problemas tão difíceis, um problema emocional, um problema financeiro e um problema jurídico, vai a quem de fato pode fazer algo por ela. Vá ao Senhor, entra no teu quarto, fecha a porta, conta para Jesus e Ele é quem vai agir na tua vida, na tua família, no teu problema, na tua tempestade. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se prepare para viver o sobrenatural de Deus hoje. Aleluia. Deus continue abençoando e conduzindo a nossa nação. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.